qualquer uma das duas. Fechou? Convoquei uma comissão, tá certo? Convoquei uma comissão de vereadores para poder apurar e fiscalizar o processo eleitoral. Abri 15 minutos para inscrever os que querem concorrer à eleição. Lembra que são 7 membros. Eu não inscrevo chapa. Eu inscrevo por candidato. Beleza? Cada um que queira concorrer vai lá e se inscreve, tá? E aí começa o processo de votação, tá certo? Esse processo de votação, senhores, eu vou ter 7. Por quê? Porque eu vou fazer uma eleição para cada cargo. Quem se inscreveu para concorrer ao cargo de presidente? Fechou? Vou lá, vou fazer a votação. Vai ser considerado eleito aquele que tiver maioria dos votos. Se ninguém teve maioria dos votos, senhores, repito com os 2 mais votados. Se der empate, vou fazer uma terceira votação. Se persistir o empate, senhores, será considerado eleito o mais idoso. Beleza? Beleza. Senhores, vou fazer isso 7 vezes, ok? Porque são 7 cargos, tá certo? Fechou? Relembra qual é a composição? Presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários. Ah lá, senhores, elegeu. Nós temos que ver 4 situações de vaga na mesa, tá certo? Meus meninos aí que são a primeira vez cá. Todo mundo me entendeu, senhores? Sim? Beleza? Fechou. Nós temos... Perguntando, quando uma porta lá, o vereador estava no primeiro dia, independente do sábado, domingo... Começa. Starta. Agora o funcionamento não vai ser sábado e domingo, mas o semestre vai começar no 1º de fevereiro. Olha lá, senhores, ó. Nós vamos ver 4 situações de vaga na mesa, tá certo? 4. Primeiro, vereador da mesa morreu, tá certo? Morreu. Tem vaga na mesa? Tem. Essa vaga precisa ser preenchida em quanto tempo, senhores? 15 dias. Vai ser um processo eleitoral comum, igual esse que a gente falou. Fechado? Segunda hipótese, senhores. Segunda hipótese. Vereador renunciou. Tá certo? Essa renúncia, senhores, se efetiva por ofício, endereçado à mesa. Tá certo? Endereçado à mesa. Esse ofício de renúncia, senhores, não é passível de aprovação. Para se efetivar, basta ler perante o plenário e está valendo. Renunciou, tem vaga, precisa ser substituído no prazo de 15 dias. Terceira hipótese que não menciona aqui no nosso regimento, mas menciona lá na lei orgânica, que é a cassação do mandato, tá certo? Se o mandato foi cassado, senhores, além de ter vaga na mesa, eu vou ter vaga para suplente. Convoca-se o suplente primeiro e faz eleição normal para substituir o membro da mesa. Quarta hipótese que o nosso regimento traz para a gente: destituição de membro da mesa. Tá certo? Senhores, a destituição acontece em qual hipótese? Quando ele for omisso, tá certo? Das suas atribuições, ou quando o membro da mesa, senhores, ele extrapolar os limites das suas atribuições. Perfeito? Qualquer vereador
pode representar contra a omissão ou o excesso de algum dos membros da mesa? Pode. Qualquer um dos vereadores pode. Essa representação vai ser dirigida ao plenário. Na sessão que tiver, eu vou ler essa representação. Obrigatoriamente, senhores, essa representação, ela tem que narrar o fato, tá certo? E fundamentar esse fato, justificar, ter provas. Uma vez lida em plenário, senhores, tá valendo? Tá valendo. Presidente vai ouvir os líderes de bancada. Líderes de bancada estão previstos aí no nosso regimento, lá no artigo 53, beleza? Senhores, vou ouvir os líderes de bancada, vou indicar os vereadores. Dentre os vereadores indicados, vou sortear 3, que vai fazer parte da comissão de investigação e processante, que é uma comissão temporária. Fechou? Beleza. Senhores, essa comissão se reúne no prazo de 48 horas, tá certo? Para poder se inteirar dos fatos, se inteirar das provas. Uma vez reunido, tá certo? Uma vez reunido, notifica o vereador acusado no prazo de 3 dias. Vereador acusado tem a oportunidade de fazer a defesa preliminar no prazo de 10 dias. Depois, a comissão vai conduzir a fase de diligências. Fase de diligências, senhores, é a juntada de provas. Vou ouvir testemunhas, vou juntar documentos, vou fazer perícia, tudo que for de providências, eu faço na fase de diligências. Após a fase de diligências, o relator elabora o relatório. Esse relatório, uma vez votado internamente, ele vira o parecer, tá certo? É esse parecer, senhores, que vai para plenário, tá certo? Esse parecer, meninos, ele pode ter 2 resultados, perfeito? Ele pode ser procedente ou improcedente. Se for improcedente, senhores, significa que recusou o pedido de destituição, tá certo? Apresentado em plenário para estar valendo, precisa de votação por maioria absoluta. Apresentou em plenário, votou, vai arquivar esse processo de destituição, tá certo? Ah lá, senhores, se o parecer foi procedente, o relator lê o relatório em plenário, abre prazo para o vereador denunciado falar de 30 minutos, passa para votação, para aprovação por maioria absoluta. Se foi votado procedente, ele vai ser destituído. Essa destituição, senhores, vai se efetivar através de uma resolução para destituir o membro da mesa. Quem redige essa resolução é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Fechou? Senhores, lembramos? Beleza. Neuber, deixa eu ver os que estão soltos. Eu não tenho um exercício, não? Então tá. Não queria. Oi. Então tá. Eu ranquei. Eu vou falar das proposituras. Me aguenta um pouquinho? Até aqui, ok, senhores? Sim? Beleza. O que nós vimos depois disso, senhores? O que é importante depois dessa fase inicial? As competências. Tá certo? Aí, lá no nosso regimento,
nós vimos juntos as competências da mesa, vimos juntos a competência do presidente, do vice, do segundo vice, do primeiro secretário, segundo, terceiro e quarto secretários. Quais são os mais importantes, senhores? Presidente, vice e primeiro secretário, tá certo? Lembra uma competência importantíssima, senhores? Lá do meu primeiro e segundo secretário, junto com o presidente, porque eles é que assinam a ata e os documentos da mesa. O presidente assina a ata do plenário e os documentos da mesa junto com o primeiro e com o segundo secretário. Lembramos? Beleza. Senhores, próximo passo que a gente viu foi a comissão permanente, a comissão temporária. Tá certo? Senhores, a estrutura de formação é essa aqui que a gente viu. Comissão permanente são quantas? 18. Tá certo? Dentro dessas 18, senhores, eu tenho uma mista. Tá certo? Quantos membros fazem parte da comissão permanente, senhores? 7. Da mista, 16. Fechou? Mandato da comissão permanente, 2 anos. Senhores, o que interessa? Tá certo? O que interessa? Quem é que indica os membros que compõem a nossa comissão permanente? Tá certo? Por isso que eu falei para vocês que os líderes e vice-líderes estavam lá no artigo 53 do nosso regimento. O que é um líder e um vice-líder, senhores? São os portas-vozes, os representantes dos partidos dentro da Câmara, tá certo? Os representantes dos partidos dentro da Câmara. Senhores, ó, eu e os meninos aqui, nós fomos eleitos lá como vereadores, tá certo? E nós pertencemos ao MDB, tá? Esse povo aqui pertence ao PSDB. Esse aqui ao DEM, tá certo? Vou dar um PT pro Matheus. Um PT pro Matheus, tá certo? Matheus, menino criado com vó, é difícil. Vou dar um PT pro Matheus, tá certo? E não reclama, Matheus, senão eu vou te dar o PSOL. Tá certo? Não reclama, tá certo? Tá. Vocês sabem que Matheus ficou me persuadindo para eu dar o meu telefone para ele. Entendeu? Ei, cadê o Carlos? Toda vez que eu venho aqui nessa sala aqui, eu caso é com o Carlos, Matheus. Mas o Matheus tem idade para ser meu filho, sabe, gente? E o filho difícil é o Matheus. Tá certo? É o Matheus. Mas enfim, Matheus, senão eu vou te dar o pessoal. Então tá. Olha lá, senhores, ó. Nós nos reunimos, tá certo? E a gente elege um porta-voz para falar por nós, perfeito? Seja um porta-voz do partido, um porta-voz daquela coligação, daquele bloco partidário. O presidente, senhores, sempre que ele quiser falar para a Câmara, não necessariamente que ele vai falar de um por um, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai chamar os líderes de bancada e falar com os líderes. Os líderes que vão nos seus pares e negociam, passam os comunicados, tá certo? Vê qual vai ser o posicionamento que vão adotar. Por que a gente precisa, senhores, desse conceito de líder? E aí eu quero uma coisa, ó. Toda vez que eu escolher o líder, senhores, esse líder vai ter que ser informado à mesa diretora, através de ofício, no início da sessão legislativa. Beleza? O líder mais importante, senhores,
é o líder do prefeito. Prefeito também tem um líder. Fechou? Ele é um dos mais importantes. Senhores, quando eu falo dos componentes das comissões, quem é que indica quais nomes vão fazer parte delas? Os líderes de bancada. Eu falo lá, o Matheus, tá certo? O Neuber, a Carolina, vai ser indicado lá para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tá certo? Ele já indica. Quando indica, senhores, indica também quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice-presidente. Essa indicação para compor as comissões, ela vai ser votada, aprovada por maioria absoluta, faz-se um projeto de resolução e está valendo. Perfeito? Senhores, nós vamos fazer isso, senhores, quando? No primeiro dia, numa sessão solene. Que a sessão do primeiro dia de instalação não é solene? É. Agora, eu vou indicar os outros membros de comissão lá quando eu eleger a segunda mesa. Só que lá na segunda mesa, senhores, vai ser uma sessão especial. Fechou? Aí no nosso regimento, senhores, no nosso regimento, ele fala que os líderes serão indicados na renovação da mesa, na sessão especial. Mas, senhores, a renovação da mesa é a primeira ou a segunda? A segunda, tá certo? A segunda, tá? Lembramos? Lembramos. Vamos ver os trâmites, senhores? No próximo, né, lá no fim. Vai ter um no meio. Mais, né? Mais. Aí. Voltou, meu. Fechou. Olha lá, senhores. Vamos ver como funciona a propositura, um projeto, quando chega à Câmara, tá certo? Nós estamos terminando a revisão para fazer os exercícios, tá, senhores? Olha lá, senhores, como é que funciona? Lembrem que propositura, senhores, ou projeto, tá certo? É qualquer matéria sujeita à deliberação pela Câmara, tá certo? Propositura é uma nomenclatura geral, tá? Olha lá, senhores, a proposição chega. Se for um projeto de lei, senhores, ela vai chegar por iniciativa de várias pessoas. Ela chega ou por iniciativa do prefeito, ou por iniciativa dos vereadores, ou por iniciativa de uma comissão permanente, ou por iniciativa popular. Lembrando, meninos, que essa iniciativa popular tem que obedecer ao critério de 5% da população. Que população? População eleitor, ou seja, no conceito de cidadão, tá certo? Propositura chega endereçada a quem, senhores? Ao presidente da Câmara, tá certo? Chegou para o presidente da Câmara, ele tem duas hipóteses: aceita ou rejeita. Ele pode rejeitar de plano, senhores? Pode, desde que seja por vício formal, tá certo? O que são vícios formais, senhores? Que não obedeçam os requisitos de elaboração, que não tenha todos os elementos. Se for um projeto de lei, ele tem que estar dividido em artigos, tá certo? A redação tem que estar concisa, precisa, tá certo? Tem que ter exposição de motivos, ok? Se não obedecer o requisito de forma, posso rejeitar de plano? Posso.
Se não for por vício de forma, aceito. Beleza? Senhores, para rejeitar por conteúdo, só quando passar pela análise da comissão. Ok? Chegou lá no presidente, ele aceita e vai distribuir para as comissões. Lembrem-se, por favor, senhores, que eu posso distribuir para mais de uma comissão? Posso, dependendo da matéria. Aí, dependendo da matéria, ela vai ou primeiro para a Constituição, Justiça e Redação, ou primeiro para a comissão mista. Perfeito? Lá nos meus códigos e nos meus instrumentos de planejamento orçamentário. Mas não significa que não vá passar pela comissão temática. Vai para lá primeiro, depois na comissão temática. Normalmente, na prática, senhores, elas podem ir trabalhando em paralelo, tá certo? Você me entendeu por que eu tenho os mesmos os instrumentos de planejamento orçamentário, tanto na